para o pessoal que está chegando hoje, as aulas ficam gravadas lá no YouTube, né? Disponibilizo lá no YouTube, no canal Galileu Maia, né? O pessoal que quer depois rever a aula, ou de repente por algum motivo, como o Cadu hoje, que está tendo aí uma entrevista em inglês, hein? Nossos alunos são importantes, né? Pode depois, com calma, rever lá no nosso canal as aulas do Qual que bimestre, é tá bom? o canal, professor? Galileu Maia. Galileu. Depois tenta localizar, ver se você consegue lá achar lá. A gente manda lá para a galera nova. Manda, faz esse favor, Eric, beleza? Muito bem, pessoal. Dando sequência, então, vamos falar sobre os departamentos, as funções dentro da empresa. Então, para quem está chegando hoje aí, olha lá, ó. Mas vou falar uma coisa para você, meu. Eu não sei se mas já até mandaram um link aí, né? Enfim, nós estamos comentando, para quem está chegando agora, sobre a análise SWOT, né? Análise SWOT, identificando pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, antes de a gente definir qual tipo de estratégia que nós vamos utilizar. Se eu não me engano também, para quem está chegando agora, se eu não me engano, as aulas do primeiro bimestre estão gravadas também lá no canal Galileu Maia, na disciplina Planejamento Estratégico. Tá? Então tem lá a playlist para Planejamento Estratégico, para PIESC, para modelagem de negócios. Né? Então, de repente, se o pessoal quer dar uma olhadinha nas aulas do primeiro bimestre, também está à disposição. Então, hoje nós vamos falar sobre as funções, né? Então, nós temos que entender se nós temos mais pontos fortes e pontos fracos. Deixa eu já colocar aqui o PowerPoint, que vai ficar mais fácil o pessoal entender. Então, aqui para quem está chegando hoje, né, sejam bem-vindas e bem-vindos. Nós temos aqui, então, a nossa empresa ao centro, né? Nós temos a nossa empresa aqui ao centro. E depois nós temos forças mais próximas da empresa, como os próprios clientes, concorrentes e fornecedores, que formam aqui o nosso microambiente. E nós temos um macroambiente, que são forças externas, mais distantes da empresa, que englobam tudo isso aqui, né? O ambiente natural, e a gente trata do ambiente natural, por exemplo, como a Covid, né? Que está impactando fortemente aí nas organizações, para algumas positivamente, para a grande maioria de forma negativa, né? O ambiente tecnológico, o ambiente cultural, o ambiente econômico, né? Que tudo isso aqui acaba, de alguma forma, interferindo na nossa empresa. E hoje nós vamos falar dos fatores internos da empresa, nós vamos falar das áreas das empresas. Para quê? Para a gente saber se essa nossa empresa ela tem mais pontos fortes do que pontos fracos. E se também tiver mais pontos fracos, é importante a gente identificar isso para propor uma ação corretiva, para que a gente possa desenvolver a empresa de uma forma mais tranquila, né? Então, basicamente é isso aqui. A empresa é uma entidade que sofre influência a todo momento, né? De repente as pessoas não têm essa percepção, né? Mas a empresa sofre, esse ambiente que cerca a empresa atua muito fortemente sobre ela, né? É só a gente imaginar quantas empresas fecharam devido à pandemia, né? É só você imaginar o impacto que dá quando o seu melhor cozinheiro, você tem um restaurante, o melhor cozinheiro deixa a sua empresa. Você imaginar o impacto que você tem lá, por exemplo, 10 vendedores e os 3 principais vão para a concorrência. Então, tem uma série de fatores que impactam a nossa organização, e antes da gente definir qual estratégia eu vou estabelecer, né, qual eu vou usar, se é uma estratégia de crescimento, de desenvolvimento, ou uma de sustentação, né, muitas vezes, se você conseguir se manter dentro daquilo que a empresa hoje está, já é um grande ganho, né? Imagine o setor de eventos na nossa cidade, na nossa região, né, ou no nosso país, né,
como está aí sendo impactado, né? Então, imagina se uma dessas empresas consegue se manter, né? E muitas tiveram que se reinventar devido a essa pandemia, né? Então, para quem está chegando hoje, trago aqui também aquela figurinha, né, tradicional que eu sempre trago para vocês, que é aquela análise que nós temos que fazer antes de definir a nossa estratégia. Eu bato muito em algumas questões que eu acho que são de suma importância, porque muitos empreendedores, quando nos procuram para desenvolver um planejamento estratégico, e aí o pessoal já está por dentro, sabe que a gente não vai desenvolver para o planejamento para a empresa, né? Nós vamos auxiliar a empresa, nós estaremos juntos com os colaboradores e diretores dessa empresa nesse processo de criar o planejamento estratégico para a organização, né? Então, não é recomendável que a gente faça planejamento estratégico e entregue para a empresa. Muito provavelmente, isso vai ficar engavetado em alguma gaveta lá e não vai ser aplicado, né? Nós temos que trazer o comprometimento, o envolvimento dos colaboradores e também da direção da empresa, né? Ok. Então, nós temos aqui fatores positivos, né? Forças e oportunidades. Fatores negativos, fraquezas e ameaças. Fatores internos, dentro da nossa organização, força e fraqueza. E os fatores externos, oportunidades e ameaças, né? Então, nós vamos trabalhar hoje os nossos fatores internos, né? Já falamos em aulas passadas sobre a importância de você definir claramente seu cliente, que o cliente muitas vezes não valoriza só preço na sua organização, que os empresários têm grande dificuldade de definir quem é o seu público-alvo, né? Falamos da importância de você monitorar a concorrência, falamos também da importância de você ter um bom relacionamento com seus fornecedores, a importância de você monitorar esse macroambiente aí, né? Vocês se lembram muito bem daquele nosso primeira atividade, né, do filminho lá, Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu até recomendo para quem está chegando hoje, que busque lá no YouTube, né, digite lá, Quem Mexeu no Meu Queijo, vai aparecer lá um videozinho de 12 minutos, que fala muito sobre a mudança, e se encaixa muito bem nesse momento que nós estamos vivendo agora, né. Então, antes de mais nada, nós temos que ir para a empresa e verificar quais são as forças e fraquezas, ir para o mercado e verificar quais são as oportunidades e ameaças. A partir disso, né, eu tenho uma matriz da nossa postura estratégica, que a partir disso, dessas informações, eu posso chegar para a empresa e falar, olha, o mais recomendável nesse momento é que a gente tenha uma postura mais cautelosa de planejamento. E muitas vezes o empresário não quer. O empresário, muitas vezes, ele vê seus concorrentes crescendo, ele quer ter uma postura mais agressiva. Mas aí cabe a nós mostrar para esse empreendedor, para esse gestor, o porquê da nossa recomendação e mostrar para ele, né? Olha, nesse momento nós estamos identificando mais fraquezas do que forças na sua empresa, apesar de existir oportunidades de mercado, né? Então, seria interessante que a gente fizesse aqui uma estratégia mais cautelosa para a gente minimizar ou até eliminar as nossas fraquezas, né, maximizando as nossas forças, e quem sabe a gente possa, num período de tempo até curto, redefinir a nossa postura estratégica para uma estratégia de crescimento, ok? Muito bem, mas eu sou forte, eu sou fraco, eu tenho que ter uma referência. Eu tenho que ter aí um indicador, eu tenho que ter aí métricas, eu tenho que ter parâmetros, né? Você é alto ou é baixo? Não, em relação ao quê? Você está dizendo se eu sou alto ou sou baixo? De repente, em países asiáticos, a minha altura é uma altura considerada alta. Já em países que as pessoas têm uma altura maior, eu posso ser considerado baixo. Então, qual a referência que nós temos para que a gente possa dizer, né? E aí? Isso é uma força ou é uma fraqueza da sua empresa? Então, nós temos que, muitas vezes, nos basear em índices de mercado, né? Muitas vezes, aí, a Associação Comercial, o próprio IBGE, associações de classe,
né, que acabam, durante o ano, soltando alguns indicadores para o setor que pode ajudar você a entender, né? Exemplo, né? Você conseguiu crescer as suas vendas 5% este ano, né? Opa, que legal, 5% numa situação de pandemia, puxa vida, né? Estou feliz, mas o mercado cresceu 10%, né? Então, na realidade, os seus concorrentes abraçaram mais uma fatia de mercado maior do que você, né? Então, esse teu crescimento de 5%, que no primeiro momento parecia para você ser interessante, ele acaba não sendo devido ao mercado estar crescendo mais do que você, né? Então, é por isso que nós temos que ter parâmetro, né? Isso é uma força e uma fraqueza, mas baseado em quê? E a partir disso, eu trago uma ferramenta para vocês chamada benchmarking, né? Então, benchmarking, ela surge como uma ferramenta para monitorar a concorrência. São práticas de comparação de produtos e serviços e processos. Então, de repente, você tem lá um processo de atendimento onde você tem 15% de reclamação, né? E o teu concorrente tem um processo de atendimento que ele tem 5% de reclamação. Então, o que eu posso fazer para entender o que esse meu concorrente faz, né? Para que eu possa melhorar o meu processo aqui dentro, né? O benchmarking, é lógico que esse processo, quando eu falo de você olhar para o seu concorrente, isso geralmente acontece em instituições públicas, né? Aí uma concorrência entre aspas, né? Então, eu tenho uma prefeitura que tem um processo lá de atendimento muito bom, eu tenho outra prefeitura com processo ruim, e eles têm um bom relacionamento, fica mais fácil você ir até essa prefeitura para avaliar como é que é o atendimento dela. Agora, quando eu falo de pequenas empresas competindo para um mercado aí, muitas vezes uma competição muito acirrada, já é mais difícil você conseguir que esse empreendedor abra suas portas para que você vá lá conhecer a sua empresa. Então, no nosso dia a dia, esse benchmarking ele acontece mais entre grandes organizações, né? E porque essas organizações acabam criando parcerias, né? Entre elas, em momentos específicos, mas instituições públicas, que muitas vezes esse aspecto de concorrência não é levado tão assim a extremos, né? E a dificuldade que acontece na pequena empresa. Então, imagine você... Opa! Professor, Oi. O cliente oculto não pode fazer isso pelas pequenas empresas? Opa! Legal, olha aí, ó. O Eric já lembrou do nosso cliente oculto, o comprador misterioso, né? Então, para quem está chegando agora, cliente oculto, o comprador misterioso é quando você contrata alguém, né, para ir até o concorrente e ele vai auditar o atendimento. Não é isso, Eric? Cheguei! Exatamente. Opa, então beleza. Então, o cliente oculto é sim uma ferramenta que você pode utilizar, né? Então, para quem está chegando agora, você não vai lá, você não chega assim, vou lá na empresa ver como é que está o atendimento. Não, né? Tem um roteiro pré-estabelecido, onde tem uma série de tópicos que esse consultor ele vai auditar, né? Então, por exemplo, a aparência do vendedor, como ele faz a abordagem ao cliente, como ele supera uma objeção, né? Então, tem todo um script, é lógico que ele não vai apresentar esse script lá na empresa, mas ele, com certeza, tem todo um script que ele vai seguir para depois fazer um relatório e entregar para a empresa. A tua participação foi muito boa, Eric. No entanto, eu estou dizendo o seguinte, que para alguns tipos de processos internos da empresa, você tem que pedir permissão, né? Você tem que bater na porta e falar, olha, eu gostaria, né, de você pudesse aí fazer a gentileza de permitir que eu possa acompanhar o seu processo aí na sua empresa. Então, nesse momento, uma pequena empresa, porque geralmente as pequenas empresas, a formação do gestor, ele nem teve uma formação na área de administração, contábeis ou economia, né? Então, o cara fica muito receoso, fala, peraí, eu vou abrir minha empresa para o meu concorrente, olhar aqui
como é que eu faço o meu atendimento? Não, não vou fazer, não vou deixar, né? Então, geralmente, pessoal, o benchmarking, ele acontece entre organizações de outros setores, né? Então, por exemplo, você tem lá uma sorveteria, por exemplo, né? E o outro cara tem uma papelaria, então, de repente, vocês acabam entendendo que um tem um processo interessante, o outro também, e aí vocês acabam trocando, né? Então, eu deixo você vir visitar a minha empresa com relação a isso e acabo abrindo minha empresa para você ver outro processo. Essa é uma questão muito complexa, viu, pessoal? Na teoria, eu explicando isso aqui para vocês, parece que é uma coisa simples, mas não é. Alguns anos atrás, eu estive em Itajaí, litoral de Santa Catarina, acompanhando o empresário numa negociação que ele estava fazendo lá de um grande lote de peixes, né? E quando nós fomos visitar a câmara fria desse frigorífico, se eu não me engano, um dos maiores do Brasil, pelo menos aqui da região sul, eu, né, curioso, perguntei, né? Falei, olha, estou vendo aqui, né, um barracão enorme, pessoal, maior do que essas quadras de basquete, vôlei. Imagina um negócio grande, né? E nas laterais, ele fez umas passarelas, né? E eu pensei que aquelas passarelas era para alguém estar vigiando o processo ali e tal, uma coisa nesse sentido, né? Mas era uma câmera fria, tal. Aí eu perguntei para ele, né? Falei, olha, pro dono do frigorífico, mas por que você fez essas passarelas aí? Ele falou, então, nós recebíamos aqui universidades, né? Então, o pessoal queria conhecer o processo de fabricação nosso, então vinham conhecer a câmera fria, conhecia todo o processo de fabricação. Eu tenho aqui até material EPI para todo mundo. Naquela época não tinha Covid, né? Mas para você participar poder entrar numa empresa de alimentos, imagina, capacete, máscara, enfim, capa, enfim, tudo, botina, né? Aí eu falei, opa, uma oportunidade de trazer os alunos aqui, né? Já na hora, né? Aí ele já nem deixou eu falar, ele já emendou, falou, olha, só que eu tive que parar com essa atividade porque alguns dos meus concorrentes estavam infiltrando pessoas dentro dessas universidades, dessas comitivas das universidades, para roubar algumas informações aqui da minha empresa, né? Então vejam que esse processo de abrir para outra empresa vir avaliar o seu processo não é uma coisa simples, não, né? Então, as grandes organizações que já têm profissionais formados, enfim, que entendem até que ponto elas podem ou não podem participar desse processo, fica mais fácil. Agora, os pequenos aqui, eu acho que vocês vão ter uma dificuldade muito grande de aceitar visitar o seu concorrente. Talvez você consiga visitar empresas de outros segmentos, e aí você faz uma troca com eles e você utiliza a ferramenta. Bom, mas nisso, pessoal, eu estou dizendo para vocês quando você tem que pedir permissão e visitar, né? Além da estratégia dita pelo Eric, do cliente oculto, existe outra forma de fazer benchmarking sem que eu tenha que visitar a empresa do nosso concorrente? Será, meu Deus? E aí, Cadu? Você que está chegando agora. Ninguém se arrisca? Não, já estou aqui desde o começo. Só não estou participando. Ah, ok. Ninguém se arrisca? Vamos ver aqui o conceito, pessoal. Ó. Benchmarking surge como uma ferramenta para monitorar a concorrência. São práticas de comparação de produtos, serviços e processos. E agora? Ficou mais fácil? Então não existe. Não. Opa, quem falou? Eu. Então não existe. É comparação? Existe. Olha, lá no passado, lá no século, começo do século passado, pessoal, e aí é muito bacana essa história, né? Porque os automóveis foram desenvolvidos principalmente lá nos Estados Unidos e com o nome dos seus engenheiros, né? Henry Ford, o dono da empresa,
Chrysler era um dos engenheiros, Dodge eram os irmãos Dodge, né? E naquela época, os caras compravam um carro do concorrente e desmontavam, né? Se eu não me engano, o Chrysler, ele fez isso. Ele era um engenheiro ferroviário, né? Oh, meu Deus do céu. Dos vagões, das máquinas ferroviárias lá, né? Dos trens. E aí ele se interessou pelos veículos, porque ele percebeu, olha só a sacada do cara, isso em 1900 e bolinha, tá? Olha a sacada do cara. Ele falou, pô, o futuro não vai ser o trem, o futuro vai ser os veículos, os carros, né? E ele compra um carro e desmonta o carro. E consegue montar novamente, né? Então, o benchmarking, eu posso comprar os produtos dos meus concorrentes, desmontá-los, né? Eu só não posso copiar literalmente por causa da patente, né? Mas eu posso entender como é que o produto do meu concorrente está sendo mais bem avaliado do que o meu produto. Sacaram? Mas isso é feito até hoje, no caso, né? Perfeito, até hoje. A televisão, celulares, né? Isso, então, isso é um processo de benchmarking. Só que é um processo que é mais fácil, porque eu não tenho que pedir permissão. Porque está lá a venda, está à venda, eu compro, eu faço o que eu quiser com o produto, né? Quando você compra um notebook, por exemplo, a empresa não te obriga a você não poder abrir o teu notebook, né? Então, o benchmarking para produto, ele é mais fácil de fazer do que para serviço e processo. Porque para serviço e processo, muitas vezes eu tenho que pedir permissão para a empresa. E essa permissão, muitas vezes, é uma coisa meio complicada. Tem que ter uma contrapartida, vamos dizer assim. Né? Ok? Agora, em instituições públicas, já não. Né? Tendo um bom relacionamento entre prefeituras ou autarquias, ou até mesmo estados e por aí vai, né? Nós temos aí uma condição de fazer esse benchmarking de forma mais tranquila, ok? Podemos ir em frente? Então lá, benchmarking é mais que simples cópia, né? Então você não vai pegar um produto e simplesmente copiá-lo, até que você não pode, não tem patente, né? Exige criatividade para adaptar as boas práticas identificadas para que funcione adequadamente, e isso possa gerar, né, inclusive, inovações importantes na organização. Vai além da investigação de empresas concorrentes, pode analisar organizações de outros setores. Então, é aí que está o X da questão, né? Ao invés da gente bater na porta do concorrente, será que eu não tenho outras organizações de outros setores que eu possa dar uma acompanhada para conhecer esse processo? A sacada é essa, né? Então, as etapas do benchmarking aqui, pessoal. Primeira coisa, determinar os objetivos. Então, o que eu quero com esse benchmark, né? Então, eu tenho recursos suficientes para fazer esse processo, né? Que muitas vezes você tem que demandar aqui funcionários, né? Pessoas, até consultores externos para auxiliar nesse processo, né? Então, as etapas são essas, ó, determinar os objetivos, escolher a equipe de benchmarking, então, quem vai atuar? Funcionários internos mesclado com consultores externos. Aí, identificar os parceiros, eu tenho que pedir permissão. No caso de comprar um produto, não, mas no caso de ir até a empresa, sim, né? Perdão, coletar e analisar os dados, né? Lista de informações. Quer dizer, o que é isso aqui? Eu não posso chegar numa empresa, pessoal, e chegar lá e falar assim, eu vim aqui avaliar o teu processo de atendimento. O cara fala, tá, então fica à vontade, pode ficar olhando, né? Não, eu tenho que, antes disso, fazer um checklist para ver o que eu quero avaliar naquele processo. Né? Então, o que eu considero que aquele processo é melhor que o meu, em que etapas e o que eu posso fazer para aquilo. Né? Por fim, definir e implementar as ações. Né? Então, depois que eu fiz esse benchmark, eu tenho que voltar para a minha empresa para poder avaliar como eu vou fazer a implantação e criar parâmetros para conseguir verificar se eu estou conseguindo realmente implementar aquelas mudanças necessárias para melhorar o meu processo. Tá? Então, de forma rápida e simples, seria isso. Né? Então, eu tenho
quanto tempo eu tenho para isso e quais são os meus recursos, né? Que eu preciso muitas vezes de pessoas e dinheiro para poder realizar esse processo, né? Por exemplo, um cliente oculto, eu vou ter que pagar para uma pessoa ir até a empresa do meu concorrente, tá? E aí, então, pessoal, depois que eu conheci a ferramenta benchmarking, eu vou olhar para dentro da minha empresa, né? Então, aí eu tenho, basicamente, aí, as principais áreas funcionais que geralmente acontecem, a gente encontra em todas as organizações, né, ou na maior parte delas, né? Você não encontra lá o departamento, mas a função existe, né? Quer dizer, determinar preço, produto, como eu vou distribuir meu produto, como é que eu vou fazer a minha campanha promocional, campanha de minha propaganda, né? Quer dizer, toda pequena empresa, de alguma forma, faz isso, mesmo não tendo um departamento estruturado para isso aí, né? Então, lá, função marketing. Está relacionada ao processo de planejar e executar o desenvolvimento do produto, do preço, da promoção e da distribuição. São os 4 P's, né? Para quem já está estudando marketing, já estudou marketing aí, é aquele básico dos 4 P's. Produto, preço, praça ou promoção, ok? Eu coloco aqui também para vocês a equipe de vendas, né? Por quê, pessoal? Hoje em dia, nós estamos vendo esse crescimento exponencial das vendas pela internet, mas ainda você vai encontrar um batalhão de vendedores nas lojas, né? E esses vendedores, agora com essa concorrência da internet, muitas vezes eles têm que estar motivados, né? Porque às vezes é difícil você conseguir convencer um cliente a deixar de comprar pela internet e comprar na loja presencial. E vendedores motivados, que conheçam o produto, conheçam os benefícios, né? Então, a equipe de vendas pode ser, sim, né, com certeza, um ponto forte e um ponto fraco na sua organização, né? E aí, pessoal, a gente pode estabelecer alguns parâmetros, né? Eu coloquei aqui algumas atividades, principalmente do gerente de vendas, né? Mas antes disso, a gente pode criar alguns parâmetros, né? Por exemplo, qual que é a taxa de conversão de clientes? Então, às vezes existem perguntinhas básicas que você faz para o seu cliente, desculpa, você faz para o empreendedor, e o cara fica pensando, né? Então, você pergunta para ele, quantos clientes entram na sua loja por dia? Quantos compraram? Então, qual foi sua taxa de conversão? Então, entraram 10, 5 compraram. Então, 50% da taxa de conversão. Então, lembra, comparando com a empresa do seu setor, né? Se você não consegue ter informações do seu concorrente, será que o sindicato, associações comerciais, órgãos de classe, enfim, tenha alguma informação parecida? Então, se a tua taxa de conversão está mais baixa, por que o concorrente está conseguindo converter mais? Né? E aí, então, vai todo o processo, né? Desde você recrutar adequadamente o vendedor, selecionar esse vendedor, capacitar, motivar, né? E avaliar o seu desempenho. Então, infelizmente, principalmente no final do século passado para cá, com o desenvolvimento do marketing, né? A gestão de vendas ficou um pouco ofuscada, né? Mas é importante hoje você ter uma equipe realmente capacitada para poder fazer com que o cliente se deslocar da sua casa até a sua loja realmente é alguma coisa que ele está realmente querendo comprar. E por que ele entrou na sua loja e não comprou? Foi falha do vendedor? Ou foi falta de mercadoria, o preço não estava adequado, o prazo de entrega estava muito longo, enfim, temos que descobrir o que está acontecendo, né? Então, a sua equipe de vendas é um ponto forte ou é um ponto fraco da sua empresa? Se for um ponto fraco, nós temos que melhorar, né? Produtos e serviços. A sua marca é valorizada? Ontem eu estava discutindo com o pessoal do segundo ano, o Fernando fez uma pergunta, né? Sobre o valor da marca, né? Mano, nós temos marcas hoje aqui, nacionais e principalmente internacionais, que valem bilhões de dólares, né?
Então, você ter uma marca reconhecida é um ponto forte. Eu acho que eu comentei com vocês, acho que ainda não, isso foi o que eu falei com o pessoal ontem, né? Que a marca Sonho de Valsa, ela foi dada em garantia de um empréstimo. Né? Então, se a empresa não pagasse ao banco aquele financiamento que ela conseguiu, o banco simplesmente ficaria com a marca Sonho de Valsa, que poderia simplesmente vender para outra empresa de alimentos e fabricaria um bombom com a marca Sonho de Valsa. Né? Então, a sua marca é uma marca forte, renomada, de impacto, como é que é, né? A sua embalagem é diferenciada, qual a sua participação de mercado? Muitos empresários nos procuram e falam assim, nós queremos aumentar a participação de mercado. Eu pergunto, mas qual é a sua participação de mercado? Eu não sei. Então, muitas vezes, nós temos que tentar também, através desses dados que estão aí disponíveis no mercado, tentar identificar qual é a nossa participação, para entender se isso também é algo relativamente bom ou não para a nossa empresa. Distribuição, né? Quais são as formas que você faz chegar o seu produto até o seu cliente, né? Então, hoje, você ter um multicanal é uma força, né? Você está integrado aí à internet com a sua loja física, né? Como é que tá, como é que isso se comporta em relação ao mercado, né? E como é que está o seu relacionamento com os membros do canal? Por exemplo, né? Eu sou uma indústria. O meu relacionamento com os meus varejistas, eu uso varejistas para vender o meu produto. Ele é um relacionamento adequado? Como é que estão as minhas campanhas promocionais, né? Eu estou acertando o alvo? Eu sei eu sei perfeitamente quem é o perfil do meu cliente para que depois eu possa fazer uma campanha direcionada especificamente ali para o meu público-alvo. Tem muita organização que não conhece seu público-alvo e aí não tem como acertar numa campanha publicitária, né? Porque eu não sei quem é o meu cliente, nem por que ele compra da minha empresa, a minha campanha vai estar prejudicada. Então, veja, pessoal, esses aspectos só voltados para a área de marketing, tá? Vamos evoluir um pouquinho mais. Finanças, né? Como é que está o endividamento da empresa, curto e longo prazo? Né? Endividamento, pessoal, nem sempre é ruim, tá? Se você tem um endividamento sob controle, se você pegou um recurso e com esse recurso você consegue ter um rendimento em cima dele, ótimo, não tem problema nenhum, né? O problema é quando você utiliza de forma inadequada um financiamento, né? Muitas vezes pegando dinheiro para cobrir a ineficiência da empresa, né? Então, tem muito empreendedor que começa a sua empresa, e aí ele se torna ineficiente, porque a concorrência ficou melhor que ele, e ao invés de ele verificar o porquê que ele está tendo dificuldades de fazer suas vendas e cumprir seus compromissos, ele vai se endividando, né? Isso aí não é bom. Então, como é que está o endividamento de curto prazo e longo prazo? E muitas vezes, quando a gente chega numa organização para fazer uma consultoria, uma das principais atitudes iniciais é tentar transformar a nossa dívida de curto prazo em longo prazo, para ter um fôlego para poder pagar os nossos compromissos e coisa e tal. Então, muitas vezes você tem lá, está no cheque especial, isso é a pior dívida que existe, né? Você está lá com financiamentos vencendo todo mês, né? E aí você consegue, então, uma boa negociação com o agente financeiro, ganha um prazo de carência e estica essa dívida, né? Como é que está a liquidez da empresa, né? Você está conseguindo honrar seus compromissos, né? Lembra que a gente fala muito do fluxo de caixa, né? Nós estamos conseguindo fazer com que, quando a atividade da empresa, a gente consiga pagar os nossos fornecedores, pagar os nossos compromissos, né, com as nossas vendas. Como é que está a nossa liquidez? Está boa, né? A lucratividade. Então, quanto está a nossa lucratividade em relação aos nossos concorrentes, né? Então, veja, são indicadores que a gente pode utilizar para ver se eu estou com ponto forte ou estou com ponto fraco, né? Função produção.
Como é que está o arranjo físico das instalações, né? Às vezes eu vou visitar uma indústria e ela está muito arcaica, né? O prédio, equipamentos, as máquinas, né? Como é que está o planejamento e controle da produção? Né? Como é que está o meu processo de organização da minha produção? Ele está adequado ou ele está perdendo para os meus concorrentes? Né? A minha produção, enquanto os meus concorrentes trabalham em células de produção, eu ainda trabalho em linha de produção e com isso eu perco competitividade? Como é que está a análise da capacidade de produção da nossa empresa? Né? A nossa produtividade, ela está adequada para o setor, para o nosso segmento que nós atuamos? Recursos humanos, né? E como é que está aqui o recrutamento, seleção, admissão e capacitação dos colaboradores, né? O que faz a empresa rodar são as pessoas, né? Então, como é que você está em termos de recursos humanos, né? A rotatividade dos seus colaboradores, né? Quer dizer, as pessoas entram e rapidamente desligam da sua empresa, por quê? É algum problema com a chefia, né? Como é que está a produtividade dos colaboradores, né? Em relação aos seus concorrentes? O absenteísmo, né? A falta do colaborador ao emprego, por que isso está acontecendo, né? O nosso índice comparado com a concorrência é alto, baixo, como é que é isso? Função logística e materiais. Como estão os nossos fornecedores, né? Essa história eu já contei para vocês, mas tem um pessoal chegando hoje, eu vou repetir, né? Que eu estava trabalhando numa empresa de varejo, eu trabalhava no escritório, e aí uma indústria ia vender pela primeira vez para essa loja de varejo, e aí o pessoal de compras já me contactou, falou, prepara um cadastro aí que nós vamos entregar para o comprador, né, que é a nossa primeira compra com eles, né. E aí eu lá, rapidamente, peguei todo o nosso formulário de cadastro com referências, né, bancárias, referências comerciais, balanço patrimonial, enfim, né, contrato social, últimas alterações, né, nossa, eu levei um calhamaço lá pro cara, né. Aí, para encurtar a história, né, quando eu chego lá, o cara fala assim, não quero tudo isso aí não, dá para mim só o contrato social e última alteração. Aí eu falei, pô, mas você não vai tirar a informação da empresa? Aí ele olhou e apontou para a prateleira, né, falou assim, com essas indústrias que estão vendendo para vocês estão pagando em dia, porque se você não estivesse pagando em dia, não fosse uma empresa pontual, você não teria essa qualidade de marcas na sua prateleira, né? Então, veja, você ter o perfil de fornecedores, né? O perfil de fornecedores é algo aqui que realmente também pode trazer resultados positivos, uma imagem positiva para a empresa. Descrição dos procedimentos para os novos fornecedores materiais. Além de você ter os seus fornecedores tradicionais, é importante estar prospectando, buscando novas alternativas. Como é que está isso, né? O tempo de entrega dos seus fornecedores está dentro do prazo adequado para você também entregar para os seus clientes, né? O que mais? É isso aí. Então, veja, pessoal, eu falei rapidamente sobre essas principais áreas funcionais aqui, né? Mas nós temos que ir para a empresa e auditar para identificar, né? Se nós temos mais pontos fortes ou temos mais fraquezas em relação aos nossos concorrentes. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Não, beleza. Então aí, pessoal, nós estamos finalizando, chegando ao final dessa etapa importantíssima, que é essa análise SWOT da nossa organização, identificando os nossos pontos fortes e fracos internamente, né, nossos fatores internos, as função marketing, produção, recursos humanos, avaliar também o microambiente, concorrentes, fornecedores, clientes, analisar o macroambiente, o que está acontecendo no ambiente econômico, tecnológico, natural, social, econômico e por aí vai. A partir disso tudo, aí nós vamos já ter uma condição de começar a pensar na nossa estratégia. Perguntas? Alguma curiosidade? Professor. Sim.
Uma curiosidade, não, uma dúvida, assim, você acha que, na verdade, eu queria saber a sua opinião, uma empresa que tem aí 20 anos de mercado, naquele sistema arcaico que o senhor falou agora, bem antigo, para fazer um planejamento, o senhor acha que o certo seria parar essa empresa, né? Não parar totalmente, mas deixar ela inativa assim e começar do zero com o planejamento ou implantar um planejamento dentro do que já tem? Então, Anderson, ó, veja só, muitos empreendedores chegam para nós com essa pergunta, né? Uma pergunta parecida. Nós não temos a resposta pronta, entendeu? Nós temos que fazer o seguinte, olha, eu entendo a sua dificuldade, eu estou falando com o empresário agora, tá? Eu entendo a sua dificuldade, né? Pelo que você está me contando, vocês ficaram para trás do segmento, o segmento foi se modernizando e vocês ficaram parados no tempo, né? Então nós temos que fazer exatamente isso que eu falei para vocês. Eu tenho que ir lá nessa empresa, eu tenho que verificar, por exemplo, quais são os pontos fortes e fracos. Porque, de repente, você está me dizendo o seguinte, essa empresa está arcaica. Eu estou de longe imaginando o seguinte, ó, o sistema produtivo dela é antigo. Mas, de repente, ela pode ter colaboradores lá que já estão há 20 anos altamente treinados para fazer aquelas funções. Né? Ela pode ter uma marca forte, ela já pode ter fornecedores que ela compra já há muito, muito tempo. Então, nós temos que, antes de qualquer coisa, pessoal, isso aí vocês têm que tomar um cuidado muito grande com isso, tá? Os empreendedores, eles chegam para nós e já querem que você já estabeleça uma estratégia. Então, o que o Anderson perguntou era o seguinte, qual estratégia usar? Né? Eu desmonto a minha empresa e começo com uma nova ou continuo com a minha empresa? Então, não dá para a gente falar de cara, faça isso ou faça aquilo. Eu tenho que ir para o setor, eu tenho que conhecer quem são os concorrentes, eu tenho que fazer um diagnóstico nessa empresa. E aí que eu ia chegar, a tua pergunta foi muito importante, viu, Anderson? Porque às vezes você vai para uma empresa e eles têm uma expectativa que você já vai começar a montar uma estratégia em 15, 30 dias. E depende do tipo da empresa, você vai passar até 6 meses para conseguir as informações necessárias. Então, muitas empresas, elas não têm as informações sistematizadas lá. Então, você pergunta lá para o camarada, olha, então, com relação ao teu estoque, né? Qual que é o produto que tem uma melhor margem? Qual que tem a maior rotatividade? Aí os caras, eu acho que... Quer dizer, eles não têm um sistema de informação que traga para você, que ajude você a responder uma série de questões, tá? Então, não adianta, pessoal, você tem que ter muita calma nessa hora. Vocês não vão sair aqui da Uningá, no 4º ano, prontos para responder perguntas dessa forma. O que você vai ter que fazer? Falar, olha, amigo, obrigado pela sua visita, quando é que nós podemos marcar uma visita na sua empresa? Tá? Eu quero conhecer a sua empresa, eu quero conversar com seus colaboradores, e a partir desse primeiro contato, a gente pode estabelecer uma série de tarefas a serem desempenhadas. Fala, olha, pelo que eu estou vendo aqui, nós vamos ter que fazer isso, isso, isso. Por outro lado, pessoal, eu já fui em algumas empresas que eu fiquei surpreso. Né? Eu chegava lá e eu falava, beleza, pessoal, precisa de tal informação. Aí o cara que estava me auxiliando dentro da empresa falava, eu vou chamar fulano, que é o departamento dele. Aí eu chamava o camarada, precisamos de tais informações. Ok, o cara já mandava para nós, eles já tinham um sistema de informação muito bom dentro da empresa. Logo, em 30 dias, nós conseguimos estabelecer um planejamento estratégico para aquela empresa, entendeu? Então, a sua pergunta é muito boa, então, e que sirva para todos os demais, né? Não dá para responder, faça isso ou faça aquilo agora. Eu tenho que ir lá conhecer a empresa. Na sua cabeça, Anderson, você já conhece a empresa, já tem uma série de informações, mas na cabeça do consultor, não. Eu nem sei que setor que você atua, né? Então, eu tenho que ir para lá, conhecer, fazer um diagnóstico e aí sim propor um plano de trabalho para a empresa. Ok? E professor, obrigado. Professor, mas a empresa que tem esse sistema de informação aí bem organizado, ela poupa muito tempo para quem ela contratou para fazer esse planejamento aí? Sim, porque tem a maioria das empresas, aí eu falo de micro e pequenas empresas, elas não têm um sistema de informação adequado. Infelizmente, pessoal,
o sistema gerencial que eles têm lá não é gerencial, é fiscal. Né? Você tem lá, você emite uma quantidade de nota lá para atender a contabilidade, e aí você não consegue. Porque se você pega um livro americano, de planejamento estratégico, por exemplo, o cara fala assim, vá na contabilidade e busque as informações. E aqui, se você falar para uma pequena empresa, cadê a sua contabilidade? Fala, no escritório do Mané, que é lá na saída da cidade. Aí você vai no escritório do Mané, você vai pegar informações nada precisas. Por quê? São informações só para atender o fisco. Né? Lembra que já do início falei para vocês que eu não posso criar aqui alunos ingênuos? Né? Então, muitas vezes, você vai ter que gerar um sistema de informação mínimo para poder auxiliar você a estabelecer uma estratégia mais adequada para a empresa. Você passa mais tempo na fase de análise, né, porque você tem que montar esse sistema para poder analisar fazer essa análise SWOT, do que você realmente chegar e implementar sugerir e começar a implementar uma estratégia. Cada um de vocês que hoje trabalha na sua organização pode estar olhando para ela e estar pensando, será que se hoje eu for para a minha contabilidade e um consultor perguntar qual o produto que deixa mais margem para nós, qual o produto que gira mais rápido, relacione para mim os 20 produtos que geram mais receita para a empresa. Será que a empresa teria essa resposta na hora para você? A empresa ou a contabilidade? Quando eu falo a empresa como um todo, porque ou você tem uma contabilidade interna, Anderson, ou externa, né? Alguém tem que responder. Então, você é o dono da empresa, eu falo, Anderson, diz para mim quais são os seus 3 vendedores mais lucrativos. Não que vendem mais. Porque que vende mais é fácil. Você pega lá no final do dia, marca quantos caras venderam, final do mês, até para pagar comissão para eles. Agora, você tem um sistema de informação que consegue avaliar a venda que ele fez e o resultado que ela deixou? Quantas empresas têm esse sistema? Poucas, né? E aí, Anderson, qual que é o problema? Quando eu começo a remunerar o meu vendedor só pelo volume de venda, e vendedor é muito esperto, o que ele faz? Eu vou vender promoção, que eu vendo muito mais rápido, só que a promoção deixa um resultado pequeno para a empresa. E aquele vendedor que é mais dedicado e tenta fazer uma venda melhor, ele acaba ficando lá embaixo, e ele fala, peraí, assim eu vou perder pontos na empresa. Ele começa também a vender promoção. Então, você sabe, só nesse ponto, olha só nesse ponto, quanta mudança pode acontecer na empresa? Ali no meu caso eu também eu trabalho na venda também, eu vendo também, né? Eu fico um pouco mais afastado, mas eu vendo, né? Então, eu vendo, tipo assim, muito mais, só que por pouco tempo, né? Tipo, eu fico pouco tempo no telefone, só que eu vendo, um exemplo assim, 5.000 no dia. Enquanto eles ficam lá o dia inteiro, 2, 3, então eu atendo pouco assim, e eu consigo vender mais pela tática que eu uso, do jeito que eu falo. Então, você tem uma estratégia diferenciada dos demais. Então, como é que eu vou remunerar a minha equipe de vendas? Né? Então, eu tenho que ter informações para depois poder mostrar para eles. Falar, o Anderson está recebendo mais porque as vendas dele são melhores aqui. Ó. Ele está recebendo um bônus porque a lucratividade é maior. Então, por exemplo, hoje você vai comprar um carro novo, em algumas concessionárias, o cara abre a tela, que carro você quer? Eu quero o carro assim, assim, assim. A hora que ele abre a tela e monta o carro para você, ele sabe qual é o lucro com aquele preço que ele tem, se ele vender para você. Aí o que acontece? Se você vai dando desconto para o cliente, a margem vai estreitando, até chegar um momento que zera. Ok, se você vender o carro aqui, você pode vender, só que você vai receber 0 de comissão. Né? Então, sistemas de informação auxiliam muito nesse processo.
E para nós que chegamos assim de supetão numa empresa, né, um consultor que chega lá para implementar alguma ação, se ele não tiver informações mínimas da empresa, ele vai trabalhar no eu acho. E no eu acho, pessoal, não é legal. Né? E muitas vezes a empresa vem trabalhando nesse achismo faz tempo e acaba não tendo resultado. Você pergunta para ela, você tem um sistema de trabalha custo? na incerteza, né, professor? Trabalha na incerteza. Ou você tem uma margem muito grande para você conseguir superar a sua ineficiência, né? Ou o setor mesmo tem uma margem muito boa, tem poucos concorrentes, enfim. Mas quando o mercado é muito disputado, aí é complicado. Né? Então tem que trabalhar por percentuais, né? Aí é complicado. Né? Legal, o que mais? Gostei da pergunta. Você acha mais vantajoso ter uma contabilidade interna? Depende. Tem muitas empresas que elas acabam, iniciam com a contabilidade externa pelo custo, porque para você ter um contador inviabilizaria a sua empresa, né? Então o cara começa com contabilidade externa e com o crescimento da empresa, ele traz para dentro, né? Porque aí sim, eu já estou com, minha loja já é grande, a minha indústria é grande, e eu já, dentro da minha estrutura de custos, já comporta um departamento contábil. Né? E aí, pessoal, perdão, falhou a voz aqui. Tomar uma aguinha aqui. E aí a gente espera, com uma contabilidade interna, que se você tenha informações mais precisas, né? Porque aí você vai ter que realmente ter um pessoal trabalhando para você de acordo com aquilo que você precisa. Eu não posso exigir do meu contador externo muita coisa, né? Até porque pelo que você paga para ele, enfim, tem que tudo analisar o custo-benefício aí. Ô, professor, eu acredito que manter um contador interno depende Você vai participar de muita licitação, algumas coisas que você necessita de alguns dados de imediato, senão eu acredito que acaba não compensando. Lógico, dependendo do tamanho da empresa. Exatamente. Eu tenho que ver o tamanho da empresa. Quando eu começo mais 2, 3 funcionários, não comporta um contador aqui dentro, né? Quanto vai me custar o trabalho? Ele vai ficar muitas vezes, né? Eu já acompanhei a empresa, pessoal, que o processo foi assim. Primeiro, tudo vai para o contador. A empresa foi crescendo. Aí o escritório trouxe um funcionário para dentro da empresa, para ele já fazer alguma coisa na empresa para preparar a papelada para depois mandar para o escritório. E chegou um momento onde teve que vir o contador para dentro da empresa. Então, o que você vai fazer? Análise, vou analisar. O que a minha empresa comporta? Está precisando? Porque é o seguinte, um departamento contábil ele tem que se pagar. Né? É lógico, tem lá o contador, os auxiliares, computadores, software, papapá, mas, tecnicamente, ele tem que trazer resultado para a organização. Se ele for só custo, aí o cara vai mandar ele para fora, vai terceirizar. Você tem uma renda de 20 mil por mês, paga 9 para o contador. Tipo, quase a metade do lucro. Funcionários, né? É loucura. Aí não dá, né? Entendeu? Então, é cada negócio, por isso que é difícil, pessoal. Quando, de repente, a pergunta é muito genérica. Então, eu tenho que olhar caso por caso. Né? De repente, que nem você falou, de repente eu tenho 5 funcionários, mas eu demando muito com órgãos públicos e coisa e tal, e ter um contador comigo seria bom, e ele se paga. Ótimo, vamos ter um contador com a gente. Né? É que nem o economista, né? Você vai ter um economista na sua empresa? Olha, depende do porte da empresa, é interessante, né, ter o economista, né? Você olha para os bancos, por exemplo, tem que ter lá o economista-chefe, os outros economistas, entendeu? Então, de acordo com a sua necessidade, você vai contratando o pessoal. O professor. Sim, Ana. Eu trabalhei um tempo desse, fiz um free ali no Bom Dia, e o dono ali, ele é das antigas, ele não usa um computador assim para ter um controle, é tudo num caderninho, tudo anotadinho, de cabeça, e ele tem até um cofre ali, do lado dele ali, e aí só tem uma pessoa de confiança, e ele não tem um computador para, assim, ter o controle, sabe? É tudo numa agendinha. Ele tem quantas lojas?
Se eu não me engano, é 4. Nossa, então ele, ó, tem que dar os parabéns para ele, tá? Porque o grande problema de você não estar organizado é exatamente quando você expande, né? Porque se você não está organizado, o que acontece? Ao você abrir outras lojas, você não tem o controle, né? Então também merece um estudo, né? Ver como é que ele faz realmente esse controle aí, né? Porque eu já vi empresas que eram muito sólidas com a sua matriz, quando abriram uma filial, quebraram. Né? Por quê? Porque o dono não podia estar nos dois lugares ao mesmo tempo e a filial levou a matriz também para o buraco, porque houve muito desvio de mercadoria. Né? Então a gente tem que avaliar isso aí. E quando você vai para uma empresa desse jeito, é complicado, né? Porque muitas vezes você não tem informação para ajudar o empresário a tomar a decisão. E aí, talvez nem caiba um consultor numa situação dessa, porque ele não vai aceitar. O que mais? Professor, é mais comum ter um contador na empresa do que um economista? É claro. Sim, é mais comum. Apesar que eu já trabalhei com economista, já falei para vocês, né? O economista, ele desenvolvia o papel tanto do administrador como do economista. Então, era um cara versátil e ele ajudou na organização da empresa, né? Uma pessoa muito inteligente, tá? Mas você pode fazer uma pesquisa aí, você vai encontrar primeiro, aliás, né? Nas empresas, muitas vezes, você nem encontra o administrador, você encontra lá o dono do negócio. E aí, com o passar do tempo que a empresa vai crescendo, aí ele vai olhar para o mercado e falar, eu vou contratar quem? Um administrador, um contador, um economista, né? Mas no começo, às vezes, pessoal, não tem ninguém dentro da empresa com formação universitária. Empresas bem pequenas. Né? E conforme vai demandando, aí vai chegando o pessoal. Agora, você está dentro de uma empresa e você fala, olha, eu fiz um curso universitário, bom, você cresceu lá para cima, pô. Então, dentre os colaboradores, eu tenho um curso universitário, você vai ser olhado de forma diferente, pô. O cara, né, que se capacitou, então, tem oportunidade de crescimento? Vamos olhar para esse camarada, né? E por aí vai. Acontece muito isso, né? Você entra numa empresa, faz o curso, e aí ou você consegue crescer nessa empresa, junto com ela, ou muitas vezes você se desliga e vai buscar oportunidades em outros lugares. Também tem um ramo específico que o economista atua, por exemplo, em transportadoras ou no ramo alimentício, que é mais comum de se ver um economista trabalhar. Eu passo a pergunta para um professor de economia. Ele que vai dizer para você, entendeu? Eu, como administrador, eu vejo muito na área financeira. Muito na área financeira. Né? Porque o economista ele vai ter que fazer aquelas projeções, né? Como é que vai estar o mercado, né? Lá na frente, tal, papapá, e aí vou aplicar, vou comprar dólar, vou vender, e por aí vai, né? Positivo. Mais alguma curiosidade, alguma pergunta? Professor, essa atividade que o senhor deixou aqui no portal que você vai liberar amanhã, né? É referente à aula de hoje, né? Sim. São 5 questões. Então, para quem está chegando hoje, lá no portal nós temos a nossa avaliação bimestral, ela é composta de 4 notas. Uma prova valendo 7 pontos e mais 3 atividades, cada uma valendo 1 ponto. E no meu caso, eu coloquei 3 questionários, cada um com 5 perguntas do conteúdo da nossa aula. Já está lá para, quer dizer, vai liberar hoje, se não me engano, para vocês já terem um tempo suficiente para não esperar chegar a semana de prova, né, que é para aí acumular e coisa e tal. Então, procurem já ir vencendo essas etapas aí. Mais perguntas? A semana de prova começa quando mesmo, que você tinha dito? Deixa eu pegar aqui meu calendário. Olha só. Olha as nossas aulas, né? Hoje é dia 27, né? Isso.
A próxima quinta-feira é feriado, dia 3. Ah, que Aí já nós caiu temos- bem no melhor dia. Aí nós temos dia 10, a última aula dia 10, que eu geralmente faço aquele questionário de perguntas abertas e mando para vocês, lembra? Ah, tá. Beleza. E porque no dia 17 já é semana de prova. Então hoje é a nossa penúltima aula antes da prova. Ah, tá certo. O questionário você vai mandar uma semana antes? Como? Não, eu vou providenciar a próxima semana já para mandar para vocês. Pode ficar tranquilo. Tranquilo, É que eu nem obrigado, tinha, senhor. nem tinha me atentado a isso. Agora que eu fui ver, nós estamos aí já praticamente em cima da prova. Porque interessante esse Você semestre, elabora umas questões facinhas. porque esse semestre vai ter aula até o dia 16. No dia 17, que é a quinta-feira, já começa a semana de prova. Então, Oh, meu o pessoal da quarta-feira, que está na quarta-feira, vai ter mais aulas do que o pessoal da quinta esse bimestre. O pessoal vai ter 2 aulas a mais, que é o dia que não é feriado, né? No dia 2 e o dia 16. E vocês já não, vocês já estão aí estão praticamente já em cima da nossa prova. Então, para quem também está chegando hoje, eu faço um questionário com perguntas abertas para ajudar vocês estudarem. Não vale ponto, não tem que entregar para mim, mas eu mando para vocês aí no sistema, e aí vocês podem, ao tentar responder, já ir estudando para a prova. Beleza? Positivo, professor. Beleza. Vamos fazer um intervalinho e voltamos às 9 horas para falar do PIESC? Fechou? Então vou interromper aqui. Professor, mandaram a pergunta ali no chat. Opa! A pergunta do pessoal que está chegando, né? Professor, na sua matéria, nós que ingressamos agora, vamos fazer alguma avaliação no nosso primeiro mestre. Bom, eu fui pego de surpresa também, tá? O Eric que me avisou, falou, olha, chegou gente nova aí, entendeu? Eu tenho que conversar com o coordenador. Depois de ver com o coordenador, porque ele deve ter uma ação para todas as matérias, né? Então, como nós vamos proceder com vocês? Ok? Tá bom, obrigada. Parece que você tá com vontade de ir no banheiro, professor, acelerado, Tô com pressa hoje, né? louco para dar intervalo. Hoje vamos parar por aqui. Aí nós voltamos mais às 9 horas para falar do PIESC. Tá bom, Cadu? Positivo, tchau, obrigado. Falou então. Até mais. Até mais. Ô, professor, até Tá, mais. professor, Obrigado, até mais. professor. Até daqui a pouco. Mais, O que obrigado. mais, professor?